compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos meditar no versículo 21 em diante, onde diz: Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus, ele, no momento que se aproximava também da crucificação, e humanamente falando, ele está ali entre seus discípulos, entre seus amigos, e ele fica angustiado, fica triste, porque Jesus Cristo, ele mostra para as pessoas que ele se tornou um ser humano. Ele não pecou. Ele fica angustiado aqui devido aos acontecimentos que iriam decorrer, que iriam acontecer. Ele estava preparando seus discípulos também para saber enfrentar as dificuldades, as traições, para não esfriar na fé. Ele está ali. O versículo 22 diz: Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Jesus, ele, naquele momento, aquela celebração, naquela reunião, ele diz que não sabemos assim o tom de voz que Jesus usou, a forma que ele falou, mas ele está ali triste. E os discípulos começaram a olhar um para os outros. Será que sou eu? Judas continuou quietinho na dele, na boa, como se nada tivesse acontecido. Realmente, Jesus está falando aqui de uma traição, de algo que ia acontecer. Talvez seja porque o homem pensa que traição é só quando você realmente entrega Jesus aos fariseus, escribas. Mas quando você não é fiel à palavra de Deus, também é uma traição, que você sabe que deve cumprir. E infelizmente, todo ser humano, todos que até que carregam a Bíblia faz isso. Eles olharam uns para os outros. E a palavra continua dizendo: ora, ali estava chegado a Jesus nos discípulos, aquele a que ele amava. A gente contempla no texto que Jesus, ele está angustiado, ele está triste, e a Bíblia, a palavra diz, o próprio Evangelho diz que estava perto de Jesus o discípulo a que ele amava. Então, será que Jesus, ele fazia escolhas? Será que ele amava um discípulo mais que o outro? Você contempla nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que alguns momentos de Jesus, ele chamava João, Pedro e Tiago. E João sempre estava ali ao lado de Jesus. Há uma, que este João é João do Evangelho. E como diz assim, João, ele não quis falar o nome dele. Eu, João, o discípulo que Jesus amava. Talvez as mães, elas não reconheçam, né? E, claro. Mas entre os filhos, porque a Bíblia diz aqui que Jesus amou a todos os discípulos até o final. Não é que João era o queridinho. João estava ali, ao lado de Jesus, em muitos momentos. Deixou tudo para seguir Jesus, assim como os outros discípulos. Mas o texto diz, estava conchegado a ele, a Jesus, um dos seus discípulos, que ele amava.
Jesus ele está reunido com seus discípulos e naquela época eles ficavam praticamente com o cotovelo assim, no chão, deitado, quase deitado, próximo dos outros, né? Que tinha condições de algumas almofadas, ficava com os pés um pouco estirados. Na hora da refeição, esse momento da ceia, Jesus ele ama todos, mas a Bíblia diz que João é um discípulo amado. Veja só o versículo 24. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Tudo parece assim que Pedro pensava que João já sabia. Bom, se João anda muito com Jesus, se João é o discípulo queridinho, ele deve saber. Mas João ele não sabia. E Pedro ele estava ali. Será que Jesus dissesse assim, olha, Judas Iscariotes vai me trair e vai me vender por 30 moedas de prata para se cumprir as escrituras, do jeito que João era? Ele ia, assim como ele cortou a ilha de Malco no Getsemane, ele ia tomar uma atitude inesperada. Porque mesmo sendo quem ele era, Pedro amava Jesus e defendia Jesus. Só que Jesus ele não precisava da defesa humana, mas ele valorizava essa defesa. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então você vê que o texto diz que João estava ali próximo a Jesus. Reclinando, não quer dizer que ele botou a cabeça no colo de Jesus, é a forma, o jeito que eles estavam estirados, né? Com o cotovelo segurando, e ele se aproximou, ele estava ali próximo a Jesus. Não sabemos bem onde Pedro estava. E João, ele pergunta, será que João tinha interesse de saber? Ou João nunca se interessou em perguntar quando Jesus falou isso? Mas Pedro não, Pedro ele queria saber quem é. Jesus ele se encontra ali, angustiado, triste, com o espírito, né, abatido, porque ele sabia que ia sofrer, mas sabia que ia ter problema entre os discípulos. Aquele discípulo, a quem comia com ele, ia atrair ele. Aquele discípulo que ouviu a mensagem de 3 anos, não mudava, não se arrependia. Então Jesus estava ali e ele declarou. E todos começaram olhando para os outros. Jesus ele poderia dizer quem era. O discípulo amado estava ali ao lado de Jesus. Sempre estava ao lado de Jesus. E uma das coisas interessantes nesse discípulo amado, esse discípulo amado é o discípulo que acompanhava o Senhor Jesus, que estava ao lado do Senhor Jesus, que contemplava o Senhor Jesus, que estava ali, mas a palavra diz em João, a palavra fala, por que esse discípulo é chamado de discípulo amado? Não podemos afirmar que ele é chamado do discípulo amado somente pelo que o texto diz, quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus ele estava ali ele estava sendo crucificado. A palavra diz em João capítulo 21, a palavra fala, vou ler para você, confirmar para você. Olha o que diz em João capítulo 19, melhor dizendo, versículo 19, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois, disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para sua casa. João ficou sendo
responsável para cuidar, para estar ali tomando conta da mãe de Jesus. Não podemos dizer que o discípulo amado era só amado porque Jesus já sabia que esse discípulo ia cuidar da mãe dele quando ele partisse. Da mãe Maria. Jesus respeitou Maria como mãe. Jesus respeitou. Jesus conviveu com seus irmãos de sangue também, respeitando as pessoas que não acreditam que Maria teve filho. Mas Jesus está ali. O discípulo amado tem uma missão também. João, ele era aquele camarada que estava próximo. E segundo algumas pesquisas, biografia, perguntaram para João, né? Por que você fala tanto de amor, João? E ele respondeu, porque vocês ainda não sabem amar. E Jesus, ele está ali com os seus discípulos e ele diz assim, ele fala no versículo 26. Respondeu Jesus, 13 e 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas, Jesus, ele falou, ele respondeu para João, só que Jesus, ele respondeu de uma forma que não houve alvoroço. Jesus, ele respondeu, ele não apontou o dedo. Ele disse, é aquele ali, João. E o mais interessante é que Jesus, ele fez algo que, segundo a tradição, Jesus, ele pega o pedaço de pão, o texto diz, veja bem, é aquele que deu o pedaço de pão, tendo molhado, segundo o costume, existia uma terrina, né, uma vasilha, onde existia um molho preparado. Só que esse molho, ele, segundo alguns estudos, esse molho, essa vasilha, ela não foi colocada, não era colocada na ceia original. Ela foi introduzida depois. Existia também alguns molhos na ceia, mas essa terrina, essa vasilha, podemos dizer, ela era colocada com, fazia um molho bem gostoso, com aquelas, e tinha também um pouco de ervas amargas, mas essa vasilha, quando o anfitrião, ele molhava o pão e ele passava, ele estava dando para uma pessoa, ele estava ali dando para aquela pessoa que, segundo entendemos, é um privilégio receber. Jesus estava dando um privilégio àquela pessoa. É como diz assim, aquela pessoa seria o destaque da festa, da celebração. E Jesus, ele faz isso. Molha o pão e dá para Judas Iscariotes. Como alguém que vai trair Jesus, como alguém que vai negar Jesus, podemos dizer assim, recebe um momento de honra. É porque Deus, ele nunca desiste do homem. Ele nunca desiste da pessoa. Então Judas, a Bíblia diz que Judas, quando ele recebeu, versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, que pretendes fazer, fazes depressa. Deus, ele controla todas as coisas. A expressão entrou Satanás é que Judas, ele já estava com o pensamento há muito tempo antes. Ele estava com Jesus, mas ele não era discípulo de Jesus, perto do mestre, mas longe dos seus ensinos. Quando você realmente não está ao lado de Jesus, o inimigo, ele vai tomando conta de você. Mas tudo estava no controle de Jesus. O inimigo entrou, segundo o texto,
não é que tomou posse, porque quando a pessoa, o inimigo toma posse dela, ela fica possessa, ela não tem controle sobre si. É o que Jesus diz, que ele expulsou os demônios, 7 demônios, e aquela pessoa não se cuidou, ele volta, traz mais ainda. E Judas Iscariotes, ele estava aqui, possesso pelo pensamento ganancioso. E Jesus Cristo, como ele diz aí, para Judas, ele falou, versículo 29, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo saído, recebendo um bocado, saiu logo e era noite. Jesus nos ensina aqui nesse texto, João capítulo 13, de 21 a 30. Jesus ensina que ele estava angustiado, que ele estava triste, mas ele não descontou em ninguém. Jesus nos ensina que ele amava João, mas amava os outros igualmente. O problema é que João sempre estava perto de Jesus. Jesus nos ensina também que mesmo sabendo quem era Pedro, ele disse, quero ver até onde Pedro pode chegar. Não, ele fez tudo com cuidado para não estragar a comunhão. Jesus Cristo, ele ouviu a pergunta do discípulo amado. E ele não repreendeu o discípulo amado. Ele respondeu. E não sabemos ali quem realmente entendeu o que Jesus quis dizer. Quem compreendeu que Jesus estava falando de Judas Iscariotes. Mas dá a entender que eles não entenderam que Jesus estava apontando o dedo, porque Jesus fez algo para manter a unidade, a comunhão dos discípulos naquele momento. Que você realmente possa ter consciência. Viver entre as pessoas é compreender que ela tem o seu defeito, mas você deve agir com espírito de equilíbrio. É o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que ele amava a todos, mas existem aqueles que ficam mais próximos de Jesus. Fica a dica aí para você.